Fala, torcedor alcateriano! É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje vamos falar um pouco do futebol brasileiro. Temos dois temas, vamos falar aqui sobre o Botafogo e sobre o Atlético Mineiro. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Vamos começar falando deles, do Galo! Galo forte e vingador. A notícia que eu tenho do Galo aqui são duas, né? Uma sobre o STJD e o Dudu, e a outra sobre o que o Cuca falou do time, né? Então vamos começar pelo STJD. O STJD concede efeito suspensivo parcial a Dudu do Atlético Mineiro, mas atacante segue como desfalque. O que aconteceu, torcedor? O STJD concedeu efeito suspensivo parcial para o Dudu. O jogador não terá que pagar, no momento, a multa de 90 mil que foi determinada após o julgamento por misoginia contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. No entanto, o atacante segue sem poder atuar nas próximas 5 partidas do Atlético pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Dudu ainda pedirá reconsideração do efeito suspensivo para que possa entrar em campo pelo Atlético. Ele aguarda o julgamento do recurso pelo pleno do tribunal, que ainda está sem data. Em sessão realizada na sexta-feira passada, a 5ª Comissão Disciplinar do Tribunal julgou e multou o jogador em 90 mil e suspendeu por 6 partidas. No mesmo dia, o Atlético entrou com um pedido de efeito suspensivo para que Dudu pudesse atuar diante do ex-clube. Dudu ficou fora da partida contra o Palmeiras, pagando o primeiro dos 6 jogos de suspensão. Sem o efeito suspensivo neste momento, ele está fora das próximas 5 partidas do Galo em competições organizadas pela CBF. O Atlético vai enfrentar o Bucaramanga na quinta-feira na Arena AMRV pela Copa Sul-Americana. Dudu está liberado para atuar nessa partida. Na sequência, o Galo tem 2 jogos seguidos contra o Flamengo no Maracanã. No domingo, o duelo diante do rubro-negro vai ser válido pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta seguinte, dia 31, as duas equipes se enfrentam pelo jogo dia das oitavas de final da Copa do Brasil. Se não conseguir o efeito suspensivo, Dudu fica fora também dos jogos contra Bragantino, Flamengo no jogo de volta e Vasco, todos pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí você fala assim, que punição severa para o Dudu. Você já entendeu o caso? Então eu vou esclarecer o caso para você aqui e aí você vai me falar aqui nos comentários o que achou dessa punição que o Dudu, que lhe foi atribuída. Os atritos na relação entre Leila Pereira e Dudu se transformaram públicos, especialmente no ano passado, quando o atacante chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro com um pré-acordo. Desistiu da negociação e, ao fim do ano, deixou o Palmeiras rescindindo o contrato. Leila fez duras críticas ao atacante e afirmou: Dudu saiu pelas portas do fundo. Após essa declaração da Leila, o atacante respondeu nas redes sociais com um caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, Leila Pereira. Me esquece. VTNC. Essa sigla significa um palavrão, galera. Para todo mundo já saber que eu não vou falar aqui no canal, mas significa. Leila, em outra entrevista, na sequência, disse: se fosse homem, ele não teria coragem de fazer isso como nunca houve na história do futebol brasileiro. E em maio afirmou: não tenho dúvidas que tudo que esse atleta fez é porque sou mulher. E só um adendo, e por isso que ele foi julgado por misoginia, porque ele saiu do Cruzeiro e não fez a mesma coisa. Aí as pessoas podem falar, é porque ele é mulher. Eu tendo a pensar, tenho 2 vertentes. Não posso falar que eu acho uma ou outra, mas uma é
porque ele foi julgado por ela ser mulher, e a outra é porque ele já fez cagada na primeira e não quis fazer na segunda. Também pode ser isso. A presidente atualmente tem uma ação civil na justiça contra o atacante, enquanto Dudu apresentou, na semana passada, uma queixa-crime contra a Leila, por declarações da dirigente, alegando difamação e injúria. A ação penal está em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. E uma audiência está marcada para o dia 26 de agosto, aliás, aniversário do Palmeiras. Eu acho, nesse caso, cara, o Dudu tá totalmente errado. Ele veio pro Galo, e o Galo não tem nada a ver com isso, vai ter que sofrer as punições por ele ter saído do Palmeiras, achincalhado o Palmeiras, por ele ter saído do Cruzeiro e achincalhado o Cruzeiro. E agora ele veio pro Galo. Espero que ele não faça o mesmo com o Atlético, que ele só joga futebol, porque jogando futebol ele é um ótimo jogador. Vamos pro segundo tema aqui do Galo. Cuca critica momento do Atlético Mineiro. Abre aspas pro Cuca. Pior partida desde a minha chegada. Jesus, o Cuca dá dessas, né, gente? O problema é que ele causa um furor meu Deus, no vestiário. Na entrevista coletiva após a derrota do Atlético Mineiro para o Palmeiras, Cuca não escondeu o incômodo. O Galo perdeu por 3-2 com 2 gols de falta do Hulk. A atuação do time foi alvo de críticas por parte do treinador. O treinador chegou a falar em falta de disputa do time no primeiro tempo do jogo. Para ele, foi a pior atuação desde que ele assumiu o time em janeiro. Abre aspas. Foi a pior partida, acho que desde a minha chegada. Vou procurar entender o porquê isso aconteceu, essa falta de disputa, principalmente no primeiro tempo. Cuca disse que chegou a citar a viagem para a Colômbia na semana passada, como ponto que pode ter pesado para a postura atleticana em campo. Talvez isso, o desgaste da viagem, tenha alguma consequência anímica para que a gente tenha feito o primeiro tempo tão abaixo da entrega. Em ritmo de jogo, em marcação forte, individualidade. Nós fomos muito abaixo do que geralmente somos. Cuca ainda lamentou o momento do Atlético Mineiro. O time vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e tem encontrado dificuldades para encontrar alternativas para alguns setores, como na marcação no meio-campo, além de desfalques por suspensão e lesão. Abre mais uma vez aspas para o Cuca. É o pior momento nosso dentro do ano, em cima de jogos difíceis e quase todos fora de casa. A gente tem que ter muita calma, muita cabeça no lugar, equilíbrio acima de tudo para encontrar as soluções. Nos próximos jogos, o Galo terá compromissos decisivos. Na Sul-Americana, depois de vencer o jogo de ida por 1-0, precisa selar a vaga na próxima quinta-feira contra o Bucaramanga na Arena RMRV para avançar nas oitavas. Já na Copa do Brasil, são duelos complicadíssimos. Flamengo nos dias 31 e 6 de agosto, por vagas das quartas. Os cariocas ainda serão rivais pelo Brasileiro no dia 27 de julho. Reforço do Atlético Mineiro. Aí vamos, peraí. Aí eu vou falar o seguinte, antes de falar de reforços, a vida do Galo é muito dura. Se ele passar por isso, ele tem grandes chances de ser campeão. Eliminar o Flamengo dá uma bagagem muito forte, que é um dos melhores times do Brasil. Então, boa sorte ao Galo e tomara que elimine o Flamengo. Depois que eu fizer o vídeo do Flamengo aqui, os caras vão me xingar. Reforço do Atlético Mineiro, Biel desembarca em BH para exames. O Biel chegou. Eu falei ontem que ele estava acertado e aí ele chegou. O atacante Biel desembarcou na tarde dessa segunda-feira no Aeroporto Internacional de Confins. Ele vai passar por exames antes de assinar com o Atlético Mineiro. Cedido pelo Sport de Portugal, o jogador chega por empréstimo válido por 1 ano. O empréstimo prevê obrigação de compra no fim do vínculo, com um pagamento de 7 milhões de euros caso o atacante atinja as metas estabelecidas em contrato. O salário do jogador será pago pelo Galo. Biel tem 24 anos e foi revelado pelo Fluminense, depois passou pelo Grêmio antes de chegar ao Bahia e ser negociado ao Sporting de Portugal. O principal momento do atacante foi em 2024, atuando pela equipe de Salvador, quando fez 47 jogos, marcou 6 gols e deu 10 assistências.
Na Europa, o atacante não teve muitas oportunidades, agora busca uma sequência na carreira. Recentemente ele ficou perto de ir para o Corinthians, o time paulista tentou um empréstimo do atacante diante da negativa do Sporting, a direção alvinegra fez uma nova proposta, dessa vez para comprar os direitos econômicos do jogador, o clube português não aceitou e o Corinthians optou por não dar tratativas, né? Porque o Corinthians não tem o crédito que o Galo tem hoje, né? O empréstimo prevê a obrigação de compra, né? O Biel tem 24 anos, fez 47 gols, 10 assistências, e eu acho que ele, como primeiro reforço do Galo, vem aí para disputar firme a posição, para tentar ser titular e ajudar o Galo a melhorar essa fase que hoje é ruim, mas é ruim também porque é difícil, são clubes difíceis, Palmeiras, Flamengo, e se fossem clubes mais fáceis, talvez o Galo tivesse nadando de braçada. Vou abrir aspas 2 vezes para o garoto Biel. Ele disse: não tive tanta oportunidade, dei o máximo lá em todos os treinos, não tive oportunidade, mas agora volto ao Brasil mais maduro, mais profissional, espera de ajudar o Galo. Cuca me ligou, fiquei muito feliz. O Vitor também me ligou, estou ansioso, até nervoso, não sabia que teria tanta gente para me receber. Não é muito difícil escolher o Galo, né? O time de massa, muito grande, vim para dar o meu melhor. Espero que o Biel tenha muita sorte no Galo, que ele consiga desenvolver o seu futebol e ajude o Galo a melhorar cada vez mais. Torcedor lacoteniano, essas foram as notícias do Galo e agora vamos para o segundo tema do vídeo. Botafogo, Botafogo, campeão, Botafogo! Vamos falar do Botafogo aqui. Notícias do Botafogo são notícias de Danilos. Um que chega, um que vai. A contratação mais cara da história do Botafogo. Danilo chega ao Rio e abre aspas para ele. Espero honrar o dinheiro bem gasto do Textor. Reforço mais caro da história do Botafogo. Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira para se apresentar ao clube. O volante foi adquirido por 22 milhões de euros, 147 milhões de reais, em negócio com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele assinou o contrato até 2029. Aspas. Isso. Contratação mais cara. Eu soube ali no voo, que meu empresário acabou mandando. Fico feliz, espero honrar esse dinheiro bem gasto de um Textor com bastantes partidas boas e títulos. Danilo foi recepcionado no aeroporto por membros de uma torcida organizada do Alvinegro. Ele recebeu um boné do Botafogo e tirou fotos com torcedores no local. E falou, muito feliz de estar aqui. Time grande, a expectativa é grande. Está em uma crescente desde o Mundial. Quer ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando títulos. O atleta ainda não está regularizado, mas o Alvinegro tem até sexta-feira para colocar a papelada do atleta em dia, para que ele possa entrar em campo contra o Corinthians no próximo sábado, pela 16ª rodada do Brasileiro. O clube confia que conseguirá regularizá-lo a tempo. Danilo chega por reposição imediata à saída do Gregory, negociado ao Al-Rayyan no Catar. Agora o volante do Botafogo foi negociado em média ao pagamento da multa rescisória de 7 milhões de dólares, 38 milhões de reais. Uma conversa com o técnico Davi Ancelotti foi primordial para que Danilo aceitasse vir para o Botafogo. Antes o volante teve um certo temor em ouvir as condições do Alvinegro devido à identificação que tem com o Palmeiras, o clube que revelou. E abre aspas mais uma vez. Foi muito importante, fico muito feliz que ele quis contar comigo e que ele está aqui. Podem contar com raça e determinação. O clube carioca é o terceiro de Danilo no futebol profissional. O volante foi revelado pelo Palmeiras, onde conquistou Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e 2 Libertadores, além da Recopa Sul-Americana, antes de ser ir para o Nottingham Forest. Lá, começou como titular, se atrapalhou um pouco, teve a contusão que o tirou, e aí ele não conseguiu desempenhar um bom papel. O Danilo saiu do Palmeiras com o status de grande jogador que se tornaria ali um grande jogador que estaria na seleção brasileira. E aí eu espero que o Danilo se dê bem,
porque eu gosto dele, é um ótimo jogador e que traga bons fluidos ao Botafogo. Mas um Danilo vem, outro sai. Botafogo avisou Danilo Barbosa que não conta mais com o atleta. O volante não terá o vínculo renovado e está livre para fechar com uma nova equipe. Fortaleza e Atlético Mineiro demonstraram interesse e o Alvinegro não quis travar o futuro do atleta. O contrato do Danilo Barbosa com o Alvinegro vai até 31 de dezembro. Assim como fez no final do ano passado, o clube carioca avaliou o custo-benefício em função dos minutos jogados pelo atleta e chegou à conclusão de que não vai mais renovar com ele. Como há interesse de outra equipe nele, o Botafogo não ficará na frente caso surja algo interessante para Danilo Barbosa agora. O Alvinegro já liberou e qualquer escolha por uma saída estará na conta do próprio jogador. No começo do ano, Danilo foi ventilado no Bragantino, Santos e Grêmio, mas o volante optou por continuar no Botafogo. Renato Paiva, ex-treinador alvinegro, agora no Fortaleza, o indicou para o Leão do Pici. Danilo se entendeu com o tricolor, mas ainda não assinou o contrato. Nos últimos dias, o Atlético Mineiro surgiu como interessado no atleta. Danilo Barbosa fez 14 jogos pelo Botafogo na temporada e está no clube desde 2022. Danilo Barbosa é um jogador interessante, mas já tem uma certa idade e custa caro. Não sei se ele entrega o tanto que ele custa, mas é um bom jogador, é um bom cara para o elenco. Torcedor alcateriano, essas foram as notícias dos clubes de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar a sua notificação, que ajuda muito o TV. Alcateia! Tchau, galera. Eu fui!